Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô aqui caminhando um pouco pelo meu bairro. Tá friozinho, mas é feriado, né? E tem ninguém no meio da rua. Dá uma olhada aqui, deixa eu mostrar pra você. Olha só. Normalmente é muito. A gente tem muito movimento já esse horário, né? Mas não tem ninguém. Eu quero falar com vocês um pouco sobre o funcionamento dos pontos de apoio, né? Como é que a gente trabalha. E uma das coisas que a gente presta atenção, né? No desenvolvimento do trabalho. É muito importante para que a gente possa ter um bom resultado, a gente ter bons obreiros, né? Então a gente tem que selecionar esses bons obreiros. E um dos pontos que é muito importante no desenvolvimento do projeto que a gente tem, e para que esse pessoal possa ser, os irmãos estão vendo aí que essas missões confiam bastante material nas nossas mãos, né? A gente está recebendo muito material mesmo, tanto da missão americana quanto da missão também irlandesa. Eles estão mandando muito material. E assim, não é à toa, sabe? Não é porque o Peniel é bonito e o Peniel é bonito e eles resolveram mandar material pro Peniel. Não funciona assim, tá? A gente tem um projeto de trabalho, a gente tem uma forma de trabalhar, existem critérios. Eu posso errar também, eu erro já, né? O objetivo nosso é cada dia mais a gente ir trabalhando para a gente diminuir esses erros, né? Esse que é o objetivo. Então, uma das primeiras coisas que é interessante é a gente identificar pessoas que elas querem trabalhar num ponto de apoio, mas o foco delas não estão direcionado ao evangelismo, né? Muitas vezes esses evangelistas eles falam para mim: Peniel, manda o material para cá que a gente vai distribuir, né? Aí eu penso, distribuir como? Como é que vai fazer essa distribuição? Então, existe no coração desse evangelista, muitas vezes, um desejo de reconhecimento diante das igrejas locais. Ele quer ser reconhecido diante das igrejas, ele quer que as igrejas valorizem ele, né? Então, qual vai ser a tendência dele? Eu vou mobilizar um monte de gente, missão e um monte de gente. A gente manda o material para essa pessoa, ele vai pegar esse material e vai começar a distribuir nas igrejas. Tá errado? Tem alguma coisa errada aí? Distribuir nas igrejas? Não. O grande problema é a visão de trabalho, né? Muitas vezes vai uma quantidade de material para um determinado pastor, e esse pastor não vai valorizar o trabalho, né? Eu costumo dizer que, irmão, eu tô trabalhando nisso, não é de hoje, tá? Primeira vez que a gente começou a trazer material para cá, para o Paraguai, era o meu cunhado fazendo as cartas e eu na internet traduzindo, né? Eu ficava traduzindo as cartas em inglês e a gente ficava mandando para as missões. Isso em 98. O material veio para cá, veio até para Campo Grande. Meu cunhado começou a trabalhar bastante e a gente começou a trabalhar na mobilização das igrejas aqui no Paraguai e do Brasil também, né? Então a gente ia nos colégios. Quem estava mais à frente nessa época era meu cunhado, né? Mas, olha, imagina aí toda classe de erros nesse relacionamento com as igrejas que nós tivemos. É uma pena isso, mas é uma verdade, eu tenho que falar, né? O pessoal pegava o material, não utilizava o material. O pessoal pegava o material, utilizava mal o material, sabe? Jogava de qualquer jeito, sabe? Tinha aquela coisa de se livrar do material, sabe? Ou então fazia qualquer tipo de atividade sem, né? Então assim, era um problema isso aí. E com o tempo a gente foi aprendendo uma coisa. E uma coisa que eu até falo bastante, né? Que o serviço pastoral, o pastor, ele normalmente trabalha numa frequência.
frequência pastoral de trabalho, tá? E essa frequência, ela é diferente do evangelista, é diferente. Então, quando você foca a trabalhar com o evangelista, e quando você foca menos a trabalhar com pastor, nessa área de literatura, etc., você vai ter, tá? É por isso que você encontra muitas vezes aí materiais sendo jogado nas igrejas. As igrejas vão e jogam material. Por quê? Porque é colocado na mão de um pastor. E não é por nada, mas o pastor está com outra cabeça. O que tem na cabeça do pastor, de como fazer, de como desenvolver o trabalho, é totalmente diferente de um evangelista. Se você pegar 50 caixas e colocar muitas vezes na mão do pastor, esse material vai ficar parado, vai ser mal utilizado, muitas vezes. Enquanto isso, se você pegar 50 caixas e colocar na mão de um evangelista, a coisa vai ser diferente. Então assim, é muito importante, tá friozinho, né? Tá ventando e frio. É muito importante para nós, né? A gente poder identificar essas pessoas. Saber com quem que nós vamos trabalhar. Identificar esse tipo de sentimento, sabe? Pessoas que querem... Ainda tem aqueles, né? Pior ainda, né? Ainda tem aqueles que vão começar a querer trabalhar com as igrejas pensando em alcançar favores dos pastores, né? Passar os pastores beneficiar ele de alguma forma, né? Tem gente que gosta, né? Vou lá trabalhar, eu sou o camarada que dou o material para os pastores. Aí daqui a pouco o pastor chama ele, olha, vamos convidar aqui o irmão que trabalha com literatura. Aí ele vem cheio de pulse, né? Ele adquiriu aquele status ali, né? E o evangelismo, tchau, evangelismo, né? Então é tudo assim nesse nível de fazer média com os pastores também fazem aquela média, tá? Então não serve, esse tipo de gente não serve, é dor de cabeça, é perder material, a realidade é essa, né? A primeira ação que é necessária para um bom desenvolvimento do trabalho é o seguinte: é a identificação de evangelistas ativos. O que é evangelista ativo? O que é um evangelista ativo? O evangelista ativo são aqueles evangelistas que estão constantemente trabalhando, tá? Você identifica aquele irmãozinho, aquela pessoa que está ali fazendo trabalho no hospital, aquela pessoa que está fazendo trabalho numa praça, tá? Você fica sabendo ali, aquele irmãozinho tá lá naquela praça ali evangelizando direto, evangelista ativo. Você identifica ele, pá. E aí você começa a munir aquele camarada com o material. Normalmente, o líder do ponto de apoio que vai fazer esse trabalho, ele não recebe nada daquele evangelista. Nada. Normalmente, aquele evangelista, ele não tem dinheiro, tá? Ele não vai te retribuir com status. Ele não tem como te retribuir com status. A única coisa que ele pode falar é: glória a Deus, irmão. Obrigado pela ajuda que você tem me dado. A única coisa que ele vai falar é isso. Obrigado pela ajuda que você tem me dado. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu tava orando a Deus e eu tava pagando o material e não sei o que, tá. E aí ele agradece a você. Só isso. Pronto. Aí você dá o material para ele. Então é importante você identificar. E quando você encontra esses camaradas, eles estão ali, ó. Eles já estão fazendo o trabalho. Eles não fazem o trabalho porque você está dando material. Eles já estão fazendo o trabalho. Você, quando der o material para eles, você simplesmente vai participar no trabalho que eles estão fazendo. Só isso aí, tá? Agora, em relação a ter dor de cabeça, em relação a você ter problemas com essas pessoas, você não vai ter problema, tá? Você vai falar para esse evangelista assim, normalmente vai falar assim, ó, eu estou precisando da informação do trabalho, tá. Eles vão te dar. Por que ele vai te dar? Porque ele precisa do material, tá? E ele está fazendo aquele trabalho ali com o coração tão livre. Ele não faz por status. Ele não faz para se apresentar para alguma igreja. E se você chegar para ele e falar assim, irmão, tô precisando de umas fotos aí do trabalho, tá? Que eu vou ter que mandar lá pro irmão que tá, né? Pro pessoal que tá me mandando material, tá. Ele vai fazer. A realidade é essa. Então, quando você começa
a formar aquela gama de evangelismo. Evangelista é quando o ponto de apoio começa a decolar, entendeu? Agora, quando você trabalha com grupos de igrejas, sabe aqueles grupos assim que só evangeliza porque o pastor mandou evangelizar? Aquelas atividades esporádicas? Não estou dizendo que você não vai apoiar, tá? Que o líder do ponto de apoio não vem apoiar. Deve apoiar, né? Deve apoiar com cuidado. Porque normalmente funciona assim. Normalmente eles vão usar 5 caixas numa atividade que eles vão fazer. Um exemplo, né? Só que eles vão pedir para você 50 caixas. Entendeu? Ah, não, a gente vai fazer um trabalho enorme, nós precisamos de 50 caixas. Aí se você é um camarada que não tem experiência, e muitas vezes quer fazer média com o pastor, né? E quer o statusinho do pessoal do ministério da igreja. Aí o que você faz? Você entrega as 50 caixas. Aí eles usam os 5, 45 fica jogada lá, esquecida lá, vai mofar lá muitas vezes. Ou então vai passar um ano inteiro parado lá, e a culpa é sua, tá? A culpa é sua. Então, é importante você ter essa noção. Vamos apoiar os grupos das igrejas? Vamos, apoia. O grupo ali está mobilizado, chegou para você, pediu, quer fazer um trabalho? Dá o material para eles. Só que dá o material, uma quantidade que você sabe que ele vai utilizar, você tem que ter uma noção disso aí. Esse pessoal ele vai utilizar o material e aí você solicita o informativo do trabalho que eles vão fazer. Você deu o material para essa igreja, fez o trabalho, você pediu informativo, eles não te deram informativo, irmão, da próxima vez você fala, meu irmão, Sociedade Bíblica, pode ir lá e vai buscar material. Não entrega mais material. A realidade é essa. Isso mostra falta de responsabilidade, organização. As coisas de Deus não funcionam assim, tá? Então essa é a minha dica. Então, ter essa noção, isso é importante. E por que toda essa preocupação? Por que tudo isso, né? Pastor, eu não poderia usar aquele argumento. Eu dou o material, se o pessoal me pedir o material, eu dou. E aí fica na mão deles, eles são responsáveis. Não. Meu irmão, a partir do momento que eu pedi o material, eu sou responsável pelo material. Tá? Eu pedi o material, eu sou responsável pelo material. E quando o líder do ponto de apoio chega para mim e fala, pastor, eu vou desenvolver o trabalho aqui. Eu mando para o líder do ponto de apoio, ele é responsável pelo material. E eu também sou responsável. É por isso que eu chego cobrando. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim, faz desse jeito. O camarada lá do ponto de apoio, que eu mandei o material, deu um jeito, falei, chegou lá, não fez do jeito que é para fazer, não recebe mais. Simples assim. Eu não vou ficar perdendo tempo, entendeu? Porque eu sou responsável. Cada caixa, vou falar aqui para vocês. Cada caixinha, só dessas caixinhas da WM Press, né? Para a missão custa $30 entre impressão e o envio desse material. Custa $30. Esses $30 é fruto de oferta do povo de Deus. É o povo de Deus ofertando. Sabe aquelas campanhas? Vamos levantar o recurso. Vamos ajudar o trabalho missionário, evangelístico. Os irmãozinhos vão lá e oferta, coisa e tal. É isso aí. Essas ofertas elas são inseridas naquela caixinha e ela chega na minha mão. Eu sou responsável. Então, se eu não fizer direito o trabalho, Deus vai cobrar de mim. Cobrar de quê? Só os folhetinhos, os livretos? Não. São ofertas, as ofertas do povo de Deus. Tá? O povo ofertou, o povo confiou na mão daquela missão, a missão imprimiu e a missão confiou na minha mão. E aí a gente também confia nos pontos de apoio e assim vai por diante, tá? Então, a partir do momento que eu sei que um camarada ele é irresponsável e eu dou o material para ele, eu estou falhando com o Senhor, estou falando com Deus, tá? Porque eu estou vendo que ele está sendo irresponsável, que ele pega o material. A partir do momento que eu dou material para alguém, para o ponto de apoio, e esse ponto de apoio não pega informação, não tem responsabilidade na informação, não tem uma responsabilidade na distribuição, não me passa informação, eu não sei como é que está sendo feito, eu não sei o que está acontecendo, e eu continuo fazendo só para eu ter mais um ponto de apoio aberto, eu sou irresponsável e estou falando com o Senhor, porque eu estou administrando as ofertas do Senhor, tá? Então, existe caso também de gente que vem e oferece recurso para gente, oferece status, pastor, você
traz o material para cá, que a gente vai te levar nas igrejas, a gente vai isso, vai... Então, assim, é a mesma coisa que eu tentar negociar por status, por dinheiro, por qualquer outra coisa, as ofertas do Senhor. Isso aqui é abominação diante de Deus, tá? Então, eu creio que por causa dessas coisas, sabe, muita gente é cortado na obra. Muita gente é cortado, né? Começa a trabalhar bem, só que aí chega um momento que o Senhor corta, tira, manda para outro lado, manda pastar, manda comer capim, né? É assim, tá? Então, amados, nós trabalhamos dessa forma. Essa forma que a gente trabalha, responsabilidade, selecionando pessoas, né? Então, é muito importante, do meu lado, eu selecionar os bons líderes dos pontos de apoio. É importante os líderes do ponto de apoio selecionar os evangelistas que vão ser apoiados. Isso você tem toda uma cadeia de responsabilidade. E aí a gente tem um resultado grande, né? Enorme, né? Imagina, eu encontro bons líderes de ponto de apoio. Os pontos de apoio encontro os evangelistas. E esses evangelistas, com certeza, se são bons evangelistas, vão alcançar milhares de vidas, né? Estão no mover de Deus. E aí vão alcançar milhares de vidas com o evangelho. E esse é o objetivo nosso. Se essa cadeia de responsabilidade ela quebra, o que acontece? A gente não tem um resultado, né? Você vai encontrar material jogado, você vai encontrar material sendo colocado nas mãos erradas, de pessoas que vão utilizar errado, e assim vai por diante. Bom, um abração para vocês. Até mais. Vamos fazer a obra com amor, né? Até mais.